Pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Pessoal, na escuta, alguém me ouve? Certo. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Permita-me apresentar, meu nome é Fernanda Tenório, eu trabalho na área de treinamentos da Alta. Hoje o nosso webinar será ministrado pelo Tiago Carrara, com a participação especial do Ricardo Abril. Tiago é formado em Medicina Veterinária pela PUC Minas, especializado em Gestão Pecuária de Corte pela Reagro e em Gestão com ênfase em Marketing pela Fundação Dom Cabral. Foi diretor na ASBI entre 2010 e 2014. É gerente de mercado da Alta Brasil, membro do Conselho Diretor do IDEAGRE, professor de melhoramento genético no curso de pós-graduação do Reagro. Ricardo é formado em zootecnia pela FZA USP de Pirassununga, foi gerente de contas corte na CRV Lagoa por 21 anos. Atualmente, Ricardo Abril é gerente de fomento de programas de melhoramento genético da BCZ. Hoje eles vão falar sobre fêmeas, o seu maior patrimônio em um sistema de produção de carne. Pessoal, quem quiser pode estar enviando as perguntas através do nosso bate-papo. Bem-vindo, Tiago, bem-vindo, Ricardo, boa aula para todos vocês. Obrigado, Fernanda. Boa noite, pessoal de casa. Grande prazer de estar com vocês aqui. Eu vou abrir o meu vídeo aqui para vocês me verem um pouco, só para a gente criar aí uma afinidade pessoal. Tá aí, sou eu, Tiago Carrara, falando para vocês. E eu não vou manter esse vídeo aberto o tempo todo por uma questão de qualidade da internet. Eu tenho receio que a qualidade da internet não sustente o vídeo. Então, em alguns momentos, a gente entra com o vídeo aqui para vocês conectarem com quem está falando e depois a gente corta para a gente manter aí a qualidade da internet, tá certo? Então, Thiago Carrara, prazer falar com vocês e a gente já vai começar a falar sobre fêmea, que é a grande estrela, né, das fazendas brasileiras, e vocês vão entender por que a gente está falando nesse sentido. Eu gostaria de dar boa noite para o nosso convidado, o Ricardo Abril, e Ricardo, convidá-lo também a abrir o seu vídeo aí para a turma poder te ver e te dar liberdade para dar boa noite para a turma. Ok, Tiago, muito boa noite para você. Boa noite para todos os amigos que já estão aí conosco, né, nessa grande oportunidade, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, mas graças à rede mundial, né, de informação, graças à internet, a gente pode estar encurtando, né, as informações. Para mim é uma satisfação muito grande, agradeço aí a toda a equipe da Alta pelo convite, e nós da BCZ realmente a gente vem, né, cada vez mais fortalecendo essa bandeira que as fêmeas realmente são um grande patrimônio dentro de uma fazenda, porque elas são as responsáveis realmente pela novilha da reposição, pelo bezerro, né, que está numa demanda extraordinária. Ela é a mãe do touro de Central, ela é a mãe do touro da monta natural, então ela com certeza é a grande estrela e vai ser uma grande oportunidade de trocar ideia nesse assunto muito importante, e me coloco à disposição também. E com certeza nós vamos ter uma grande noite aí e um bom webinário para todos nós. Joia, Ricardo. Então vamos fechar o seu vídeo para que as pessoas possam acompanhar a gente com qualidade de internet. Obrigado. E a gente começa já a apresentação falando por que a matriz é essa bola toda, né? Por que ela é a rainha da fazenda? Simplesmente porque ela é a base da cadeia produtiva, né? Sem a matriz, a gente não vai ter o bezerro, sem o bezerro nós não vamos ter o animal da recria, e sem o animal da recria nós não vamos ter o boi gordo indo para o confinamento. E se a gente estender aí ao olhar do Ricardo, né, a gente também não vai ter a mãe do touro de Central, a mãe do touro de monta natural, nem a mãe das nossas reposições. Então, é indiscutível que a matriz ela é a base da cadeia produtiva, né? E por ela ser uma unidade produtiva, ela determina, ela tem um papel fundamental no sucesso financeiro da fazenda de cria e até na fazenda de ciclo completo, porque o início da eficiência de produção começa na hora que a gente vai emprenhar essa matriz dentro da propriedade. Nesse sentido, pessoal, quando a gente busca os dados históricos aí com apoio da CPEA e da Exalc, nós observamos que desde 2010
a gente já tem valores de bezerro com ágio sobre o valor do preço da arroba de boi gordo, né? Então, a gente tem aí na sua esquerda o ágio do bezerro sobre o boi gordo, que está expresso nessas barras azuis, e na sua direita o valor da arroba, sendo na linha verde o preço do bezerro e na linha laranja o preço do boi. Então, para quem está trabalhando com cria, mostra a eficiência que se tem ao se produzir bezerros mais pesados e também um maior volume de bezerros, porque a gente tem hoje uma conta favorável para o valor do bezerro em relação ao valor do boi gordo. Por outro lado, pessoal, a gente observa uma questão de maturidade de mercado, né? Mercados mais maduros, como o mercado americano e o mercado uruguaio, por exemplo, a gente tem uma taxa de reposição cada vez menor, ou seja, com um boi gordo eu consigo comprar menos bezerros para reposição. E ao longo dos anos, nesse gráfico que a gente observa desde 1954, a gente vem analisando que o Brasil está caminhando para esse mercado mais maduro, onde cada vez mais eu vou conseguir comprar menos bezerros a partir do valor de um boi gordo. Então, isso coloca a cadeia de cria de forma mais competitiva, mas também coloca mais responsabilidade sobre ela. Já que um bezerro vai ter um maior valor agregado, eu preciso que esse bezerro seja extremamente eficiente. E agora a gente traz um gráfico aqui do CPEA, até encaminhado pelo Ricardo Abreu, e eu gostaria, Ricardo, que você comentasse esse cenário financeiro favorável ao bezerro nesse momento. Interessante, Tiago, compartilhar esse indicador, né, como você falou do CPEA, é recente, né, a gente escreveu agora um artigo para a DBO do mês que vem, realmente falando de melhoramento genético sem fronteira, né? Eu sempre comento que, assim como a informação, a genética não tem fronteira. Então, a gente vê realmente um impacto onde todo mundo que quer e deve fazer melhoramento tem isso à sua disposição. E isso aqui, pelo próprio momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, a gente observa, aqui pelo gráfico do CPEA, uma valorização de em torno de 22% nos últimos 30 dias, isto é, de 20 de março a 20 de abril, a gente observou um favorecimento, uma valorização de 22% no bezerro da cria no estado do Mato Grosso do Sul, mostrando, né, assim, que a gente observa que o agro não para, né, e realmente a demanda pelo mercado, porque todo mundo precisa, né, se alimentar, e muito favorável, mesmo com esse caso atípico, né, que nós estamos vivendo, continua uma valorização do que é esperado, mesmo antes da pandemia, na valorização da cria e, consequentemente, na valorização da fêmea que produz esse bezerro de qualidade. E, Ricardo, é interessante citar que nesse momento, né, digamos, das vacas gordas para a pecuária de cria, é o momento que as pessoas mais tendem a tomar decisões erradas, né? Porque por mais incompetentes ou ineficientes que eles sejam, a atividade tende a ser extremamente lucrativa, né? Ter boas margens. E isso faz com que a pessoa não perceba que ela possa ser mais eficiente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Ricardo? Exatamente, Thiago. Para você fazer a sua seleção, e a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, mas já adiantando que faz parte do contexto, nós temos que ter informação, temos que ter informação. Então, quando você começa a ter informação dos seus índices zootécnicos dentro da propriedade, aí sim você vai, com mais confiabilidade, verificar aquelas fêmeas, aquelas bezerras, ou aqueles bezerros que é importante você ficar na sua reposição do seu rebanho, e realmente aqueles animais que não atendem ao seu sistema de produção ou à sua filosofia de um objetivo de trabalho, que cada fazenda tem a sua particularidade, aí sim você pode disponibilizar para o mercado. Então é essencial que você conheça o seu rebanho, conheça as suas fêmeas, conheça os seus índices zootécnicos e, consequentemente, os seus índices de produtividade, para que você tenha mais assertividade nas suas ações. Isso é o que você vai disponibilizar para o mercado, realmente aquilo que não vai te fazer falta a médio e longo prazo, não é isso? É isso aí. E aí, Ricardo, agora chegou a hora da gente falar
Então, o que a gente espera dessa fêmea, né? A fêmea que vai trazer os bezerros de maior lucratividade nesse momento, mas também a fêmea do momento das vacas magras que vai segurar as pontas, né? O que seria uma vaca ideal, né? Dentro do nosso contexto de produção? Seria aquela vaca que consome menos recursos disponíveis. Então, aqui a gente está falando não só de recurso nutricional, né? Muita gente já imagina, a vaca que come menos. Não, é a que consome menos medicamento, é a que consome menos sêmen, né? Que ela fica prenha na primeira IETF, é a vaca que consome menos recurso humano, né? Ela tem facilidade de aleitar o bezerro, ela não produz animais guachos, ela não dá esse tipo de trabalho para a sua mão de obra, de bom temperamento. Então, é nesse sentido que a gente está querendo dizer. É a vaca que ela otimiza a produção, ou seja, que ela entrega mais do que a média da sua fazenda. E com isso, ela acaba aumentando a rentabilidade do seu sistema, né, Ricardo? Isso, Thiago. Aqui vale salientar, né, o que a gente sempre comenta, é que a fazenda é como se fosse uma cidade, né, onde os nossos habitantes da fazenda são os bovinos, né? Estamos falando especificamente no gado de corte, então são as matrizes, são as fêmeas, são os bezerros que ali habitam, são os touros do repasse da inseminação artificial. Então a fêmea, ela é o grande gargalo, ela é aquela inquilina que está ali, né? Ela tem que pagar o aluguel do pasto, ela tem que pagar realmente a sua conta. E como é que ela vai pagar? Primeiramente, que você coloca muito bem, ela tem que produzir. Né? E como é que ela produz? Ela tem que emprenhar. Né, para poder a gente começar a medir aquilo que ela produz. Para medir o que ela produz, ela tem que emprenhar. A primeira questão, por isso que a fertilidade e as características de aspectos reprodutivos praticamente têm um impacto de quase 10 vezes dentro dos índices de produtividade. Então, no gado de corte, de uma maneira geral, e aqui vale salientar que o Brasil, segundo os dados do Anualpec, nós temos um pouco mais de 58 milhões de fêmeas de raças de corte com idade para eficiência reprodutiva, isso é, em condições de emprenhar. Então, nós sabemos, os nossos amigos aí que estão acompanhando, sabem realmente que o Brasil é o maior rebanho comercial bovino do mundo, né? Aproximadamente aí 214 milhões de cabeças. Então, quando a gente tira aquilo ali que é fêmea, e que é fêmea de raças de corte, e que são fêmeas que têm idade para emprenhar, o número é muito significativo. Então, essas 58 milhões de fêmeas, dentro de cada fazenda, ela tem que ser a inquilina que paga a conta. E nessa inquilina, né, pelos lotes aí, principalmente por IATF, claro, que é uma tecnologia realmente fundamental para que não tenha nenhum tipo de barreira e facilitar totalmente o acesso ao animal melhorador, essa inquilina, por que nós temos lotes de 80, de 100, de 120 vacas, né, num retiro para dentro do mesmo grupo de manejo? Porque tem umas que emprenham na primeira dose ou desmamam os melhores bezerros se elas estão no mesmo ambiente, isto é, comendo do mesmo pasto, lambendo do mesmo sal mineral, bebendo da mesma água. Quando elas foram para o curral para qualquer manejo sanitário, foram todas juntas. Então, o efeito ambiental é o mesmo. Então, nós temos que ter índices zootécnicos para medir realmente aquela inquilina que está pagando a conta dentro da fazenda, né, Thiago? É isso aí, o Ricardo. E aí, pessoal, aqui só para a gente tentar tornar um negócio mais palpável para vocês, mais numérico, né? Dentro do Concept Plus, que é um programa nosso de identificação de touro de fertilidade, que ele é conduzido pelo Dr. Manuel Sá e equipe, lá dentro, para quem é colaborador nosso, nós temos uma ferramenta que é uma calculadora de custo de produção de bezerro, sabe? A gente entra lá com os dados da fazenda e essa calculadora nos devolve o custo de bezerro. E ela é muito interessante que ela permite a gente fazer simulações. À medida que a gente melhora ou piora determinados indicadores, a gente consegue ver o impacto financeiro disso. E aí eu resolvi trazer, com o apoio da equipe do Concept Plus, do Dr. Manuel Sá, inclusive gostaria de agradecê-los muito e parabenizá-los pela ferramenta, esses números para vocês. Inclusive, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais o Concept Plus, pode nos procurar que a gente consegue viabilizar o acesso a algumas ferramentas e as informações do programa, tá joia? A simulação, a gente pega uma fazenda média, né, uma fazenda básica, a gente chama fazenda base. Essa aqui, no caso, é uma fazenda com 1000 matrizes. Elas fazem no manejo reprodutivo uma IETF em 100% e depois solta com touro, coloca 28... coloca um touro para cada 35 matrizes, então é necessário ter 28 touros. Lá se tem 1,14 unidades animais
unidade animal por hectare, então mostra que é uma fazenda bem média aí da realidade brasileira, né? E essa fazenda acaba colhendo aí uma taxa de prenhez de 78%, aí nesse ponto de vista uma taxa de prenhez bem boa, né? Mas uma taxa de desmama de 70%. Então você vê que é uma fazenda que não foge muito da realidade média do Brasil ou de uma realidade um pouco até mais favorável, né? As matrizes lá pesam em torno de 470 quilos e os pesos de desmama são 215 para macho e 200 para fêmea, tá certo? E o que é interessante, gente, olha só, é um sistema realmente extensivo, onde o custo de produção lá, os custeios operacionais, os custos operacionais efetivos, eles ficam em média R$ 510 por hectare, tá certo? Por ano. E você vê que não é uma fazenda de alto investimento, né? E é sobre essa fazenda básica que a gente começou a calcular a melhora de alguns indicadores que são de responsabilidade, por exemplo, da matriz, tá certo? Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês todo o gráfico aqui onde tiver escrito referência a essa fazenda básica que a gente está trabalhando. Por exemplo, mortalidade de bezerro, né? Na fazenda referência, a margem bruta por bezerro lá é de R$ 627, ok? Por cabeça. E a taxa de mortalidade de bezerro deles é 3,8%. Se eu pioro a taxa de mortalidade de bezerro, por exemplo, para 5,8%, 2 pontos percentuais, eu perco R$ 35 na margem bruta por bezerro produzido dentro da minha fazenda. Da mesma forma, se eu melhorar 2 pontos percentuais, eu ganho R$ 31 por cabeça dentro do sistema. Então, vai mostrando que as boas vacas, as boas mães, que tem boa habilidade materna, ela pode interferir aí na sua margem bruta por bezerro de R$ 31 para mais ou até R$ 35, R$ 73 para menos na sua base de referência. Outra taxa interessante quando a gente vai fazendo simulação em cima da referência, Ricardo, é a taxa de desmame. Então, por exemplo, lá a fazenda está com 70% de taxa de desmame, né? Que é o número de bezerros que a gente desmamou frente à quantidade de vaca que entrou em estação lá atrás, no ano anterior. Então, para cada 5 pontos percentuais na taxa de desmame que eu melhoro, eu aumento em torno de R$ 113 a minha margem bruta por bezerro. E a cada 5 que eu diminuo em torno de R$ 123 por bezerro. Então, pessoal, olha só, uma vaca que emprenha muito na estação de monta, que consegue manter a sua gestação, que pare bem, que consegue conduzir o seu bezerro até a desmama, essa vaca, o maior percentual do número dessas vacas dentro do seu rebanho pode otimizar os seus recursos em R$ 113 de margem bruta. Imagina isso vezes 1.000, né? A gente está falando de um valor bem significativo. Que agora, no momento do bezerro com o valor tão otimizado, a gente não está vendo um cenário de prejuízo, Ricardo. Mas a gente sabe, já com cálculos que a gente fez anteriores, que se o bezerro aí na faixa de R$ 6, R$ 5,50, taxas de prenhez de 70% já tem uma margem bruta muito próxima ao zero e taxas de desmame, desculpa, menor que 70%, já são sinais de prejuízo. E essa é uma experiência que a gente que está na pecuária há bastante tempo convive diariamente, né, Ricardo? Isso, Thiago, muito interessante esses números, que é da realidade brasileira, como você falou, né? Dentro, onde está essa vacada, né? Onde está essas 58 milhões aproximadamente de fêmeas das raças de corte, tá no Sudeste, tá no Centro-Oeste, tá no Norte, né? Tá nos sistemas de produção mais extensivo, mais semi-extensivo. Então, quando o criador ele tem a oportunidade de fazer, né, o arroz com feijão, que são esses números iniciais, dele conhecer o seu rebanho, né? Aquilo que a gente falou da inquilina, dessa fêmea emprenhar e desmamar um bom bezerro, olha o incremento, né, dele ver a atividade dele como uma empresa, o incremento, o salto de valor agregado que ele tem nos índices de produtividade. Então, por isso que a fertilidade e dessa fêmea produzir, emprenhar e produzir um bom bezerro dá um impacto significativamente muito forte na atividade dele. E também em contrapartida, ele não pode perder o norte dentro da eficiência, né? Porque também se ele perde 5 pontos percentuais, realmente compromete todos os índices de produtividade consequente financeira. Então, importante esses números para mostrar que é dentro da realidade brasileira. É só a gente começar a computar esses dados e coletar essas informações
com foco realmente na produtividade da matriz, que ela tem que ser a inquilina realmente que paga a conta. É isso aí, Ricardo. Aproveitando já para a gente começar a responder algumas perguntas, né? O Elton, obrigado por participar, está perguntando para a gente qual que é a taxa de desmame média brasileira e qual que é o peso médio de desmame brasileiro, né? O Elton, a gente tem várias fontes que dizem números diferentes e várias regiões do país têm realidades diferentes, né? E essas fontes que a gente tem observado, elas variam entre 55% e 65% da taxa de desmame. Ou seja, uma realidade bem inferior aí à nossa fazenda de referência, em média, tá certo? Mas quando eu cito que essa fazenda referência é bem próximo da média do Brasil, são das fazendas que já inseminam, que já estão dentro de um contexto de uso de tecnologia melhor, né? Que com certeza tem números melhores do que esse que essas fontes trazem. Já o peso de desmama, o CPEA traz lá para o Mato Grosso do Sul o bezerro próximo de 205 quilos, tá certo? Como média de referência aí, o macho, beleza? Então, ô Ricardo, vamos dar continuidade aí agora e a gente vai fazer a mesma variação desses indicadores, agora baseado no peso de desmama. Então, o que a gente observa? Aqui, pessoal, embaixo vocês estão vendo no gráfico de 155 a 170. O que isso está querendo dizer? Que a fêmea é desmamada com 150 quilos, 155 quilos e o macho com 170. Já a fazenda de referência está aqui, ó, 200 e 215, ou seja, a fêmea é desmamada com 200 quilos e o macho com 215 quilos. Então, a gente tem aí a referência média de margem bruta por bezerro e a gente observa que a cada 15 quilos que a gente aumenta no peso de desmama dos bezerros, o impacto é de R$ 133 para esses 15 quilos na minha margem bruta por bezerro, por cabeça. E para cada 15 quilos que eu diminuo, o impacto é similar. Então, pessoal, a gente está vendo aí, primeiro, que uma vaca que emprenha bem, R$113 é o impacto dela a cada 5 pontos percentuais. Uma vaca que desmama um bom bezerro, mais 133. Uma vaca que cria bem o seu bezerro, que não deixa ele morrer até ao final da desmama, né, até o momento da desmama, em torno de R$30, R$35 aí. Então, essas vacas, gente, de grão em grão, elas vão enchendo o papo ou o bolso do produtor. E é atrás delas que nós estamos percorrendo. E nesse sentido, o Ricardo trouxe aqui para a gente um gráfico bem interessante, que é um gráfico do PMGZ, né, Ricardo? Isso, Tiago. É interessante que esse gráfico do PMGZ são todos os animais, machos e fêmeas, nascidos em 2018 da raça Nelore, por mês, né, de janeiro até dezembro, que nasceram em 2018, machos e fêmeas, e que desmamaram o ano passado, que desmamaram em 2019. Então, isso comprova, né, o que a gente fala do bezerro do cedo, do bezerro do tarde, por isso que quando a gente fala em fêmea, é importante para você conhecer a sua matriz, é aquela inquilina, você realmente introduza uma estação de monta. A estação de monta é aquele período destinado a todas as fêmeas para um período de reprodução, para checar a eficiência reprodutiva. Na estação de monta, para fazer uma IATF, para depois um repasse com touro, como o Tiago mostrou no exemplo dessa fazenda referência. Porque se os lotes, como eu falei, se as fêmeas estão juntas, por que tem uma que emprenha já na primeira dose? Tem umas que a estação de monta de 90 dias, que tecnicamente é mais recomendada, né? Porque você consegue fazer um cronograma depois de todos os efeitos de desmama, de avaliações de ano, de sobreano. Então, você estabelece um cronograma e um planejamento dentro da atividade pecuária. Isso é importante porque, como foi mostrado anteriormente, o efeito é gradativo e é contínuo. Então, se a gente vem a cada passo, a cada etapa, fazendo, né, cuidando dos índices produtivos, isso é acumulativo. E importante, né, nessa questão da estação de monta, que a gente observa por esse gráfico, que são os dados aqui, aproximadamente aí de mais de 150 mil animais dentro do PMGZ-PO, machos e fêmeas, né, de toda a safra nascida de 2018, a gente observa que os animais que nasceram, né, no cedo, que a gente considera ali agosto, os machos e fêmeas eles tiveram a média de peso de 227 quilos. Se a gente pegar os bezerros do tarde, que é os bezerros de dezembro, né, que foram oriundos daquelas fêmeas, né, daquelas inquilinas que demoraram para emprenharam mais tarde, né, que é o bezerro do tarde, dá na média de macho e fêmea de 215,5 kg. A diferença, né,
porque isso aqui é peso ajustado à desmama, a diferença média do peso de macho e fêmea que nasce em agosto para dezembro dá 11,5 kg. Se a gente falar aí de R$ 9,00 o quilo, ou R$ 9,5, nós estamos falando aí de praticamente R$ 109 para cada bezerro. Estamos falando aí praticamente para 100 bezerros, 10.900, para 1.000 bezerros, como é o exemplo dessa fazenda de 1.000 matrizes, nós estamos falando de mais de R$ 109 mil, numa metodologia que realmente comprova que nós temos que conhecer essas fêmeas que emprenham mais cedo, que pagam a conta mais cedo, porque elas vão realmente produzir, já no primeiro impacto no sistema de cria, deixar os animais, tanto macho e fêmea, nos índices de produtividade melhor. Então, os bezerros já nascidos em agosto, setembro e outubro, com certeza, aqui a gente comprova que os bezerros do cedo são mais, tem um índice de produtividade muito melhor, um impacto econômico muito grande dentro da atividade, né, Tiago? Isso aí, então a gente já coloca mais um ingrediente aí do que seria uma vaca ideal para dentro do sistema, né? Nós já falamos de taxa de prenhez, nós já falamos agora de emprenhar cedo dentro da estação, falamos de boa habilidade materna, de desmamar um bom bezerro, então é isso que vai definindo e desenhando uma boa matriz. Agora, uma coisa importante da gente dizer é como que nós vamos percorrer ou buscar essa matriz que produz mais para o nosso rebanho, né? E para isso a gente tem que entender que aquela fórmula base do melhoramento genético, né? Que o fenótipo ou a produtividade é igual a uma combinação de genética com ambiente, né? Essa genética com esse ambiente somados, eles dão a produtividade. Se eu tiver falhas genéticas, eu posso somar, às vezes, o melhor ambiente possível, que eu não vou conseguir uma boa produtividade, e da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Se eu tiver uma ótima genética, mas não der um ambiente adequado, e nesse sentido, ambiente a gente entende como todo, o que envolve aí que não ser genético na produtividade, eu também não vou ter uma produtividade adequada. Então, a genética sozinha não resolve o problema, mas o todo também sem a genética não é solução. E nesse sentido, a gente entende aí que esses recursos ambientais, o ambiente que eu estou citando para vocês, seriam todos esses aqui e muitos outros, né, que interferem até de forma menor, mas, por exemplo, manejo nutricional, manejo de pastagem, reprodutivo, controle sanitário, as pessoas que estão trabalhando, o manejo racional dos animais, a instalação em infraestrutura, né, se os animais têm espaço de coxa adequado, acesso à água adequada, etc., entre vários outros assuntos que vão interferir aí na produtividade, né? Aspectos que vão interferir na produtividade. Agora, é interessante ressaltar que todos esses aqui são aspectos que a gente não consegue manter de um ano para o outro se a gente não mantiver um nível de gestão elevado, né? Então, às vezes, a gente faz investimentos nutricional no animal e aquele investimento nutricional é para aquela safra, para aquele momento, para aquele ano, né? Para o ano seguinte ou para as novas safras, a gente tem que refazer esse investimento. Diferente do contexto genético, né, Ricardo? O contexto genético é permanente, né? Isso, Tiago, vale salientar aqui, né, quando a gente falou lá dos 58, um pouquinho mais de milhões de fêmeas de corte para a idade para a eficiência reprodutiva, e o clima, né, quando você falou de ambiente e da equação, né, nobre do melhoramento genético, que o fenótipo é a genética, mais o ambiente, mas principalmente a interação entre os dois. Nós temos que lembrar que o Brasil é continental, né? Cada região é uma realidade, mas por que 90% dessa vacada de corte ela é zebu e ela é principalmente anelorada? Por questões de adaptabilidade ao nosso clima tropical. Isso a gente não pode, tem que estar salientando, porque é a partir de uma espécie que é o zebu, que é um herbívoro que produz, né, a grande essência de produzir uma carne, uma proteína vermelha de qualidade a partir do capim. Então, esse binômio, né, esse casamento do capim na produção do trópico no Brasil, que alimenta não só o mercado interno, mas o mercado externo, nós somos, né, obviamente, responsáveis por isso, né, e mesmo com todas essas adversidades, a gente vê uma valorização da cria, porque todo mundo precisa, ninguém para de se alimentar. Então, a nossa responsabilidade como produtores de carne é muito forte. Então, isso cada vez mais também vai fazer com que nós tenhamos que ser mais produtivos e mais eficientes dentro da porteira. Por isso que esses dados e esses itens são importantes na questão geral e também depois agora na seleção genética permanente, porque é a partir desses índices que a gente vai ter a gestão, ter as informações para a gestão correta do rebanho.
É isso que é importante, independente até de onde a fazenda está. Porque todo mundo tem informação, todo mundo pode colher informação e ter esses resultados dentro da sua realidade e, a partir dessa gestão do rebanho, realmente fazer e ter consciência do que é melhor naquele momento para ele estar tendo o incremento dos seus índices de produtividade. É isso aí, Ricardo. E aí a gente tem aqui a palestra nossa, né, o webinar nosso, nós vamos focar nos aspectos genéticos, né, que é o nosso core de conhecimento. Inclusive, o Sidney está perguntando aqui para a gente se a vaca magra, ele sabe que ele tem dificuldade de emprenhar, mas a vaca muito gorda, né, o extremo oposto também teria dificuldade de emprenhar. Ô Sidney, a gente já tem diversos trabalhos que apontam que sim, que a vaca obesa, ela também tem dificuldade de emprenhar, tá certo? Mas a gente não costuma ver em rebanhos comerciais, em nível extensivo de Brasil, vacas obesas, a não ser vacas que tenham falhado estação e que estejam realmente num ambiente bem favorável, aí, tipo integração lavoura-pecuária. É mais comum a gente ver essas vacas obesas em rebanhos onde existem doadoras, que essas doadoras não são emprenhadas para poder ficar gerando aspirações, né? E aí a gente voltando aqui para o foco de seleção genética, a gente tem que passar por 4 etapas, né? A primeira é a escrituração, né? A gente precisa ter o gado identificado e os dados coletados. O segundo é a identificação, né? Onde eu pego os dados coletados e transformo isso em informação que me permita identificar os meus melhores e os meus piores animais, né? E aí praticar a seleção e descarte e, por último, importar genes se necessário. E na maioria das fazendas, se você quiser acelerar o ganho genético, você vai ter que importar genes, porque a gente tem aí diversos touros, tanto para repasse quanto touros de central, que estão em níveis genéticos de alta contribuição para qualquer rebanho brasileiro, inclusive para os rebanhos mais adiantados aí. E nessa parte de escriturar e identificar, é importante, né, Ricardo, a gente identificar esses animais adequadamente. Essa identificação, ela pode ser marca-ferro, ela pode ser brinco, ela pode ser qualquer identificação que faça você diferenciar um animal de outro. Eu brinco que às vezes as pessoas ficam falando de coisas extremamente complexas, né, de chip, etc., que às vezes uma vassoura cortada da cauda no momento do diagnóstico é uma identificação, desde que também depois você descarte as vacas que não estejam com a vassoura cortada. A gente precisa ter aspectos de diferenciação dos animais. Agora, existe uma verdade aí. Quanto mais robusta e mais acurada, né, de maior confiança for a sua identificação, menos erros você vai cometer no processo de seleção e descarte. E aí isso diminui o seu risco de ter prejuízo nesse sentido, né, Ricardo? A escrituração zootécnica, né, ela praticamente no século XXI a gente voltar a falar disso, mas é importante. A gente que tem a oportunidade de rodar esse Brasilzão nos sistemas extensivos, a gente vê ainda a grande maioria das fazendas num sistema que a gente pode chamar de extrativista. Isto é, o boiadeiro, o criador, claro, não são todos, mas uma grande maioria, ele vê a sua vacada só na quantidade. Eu quero ter 1.000 vacas, quero ter 1.500 vacas. E ele, até pela questão de não necessidade num primeiro momento, não até nem identifica essa fêmea ou não mede. E acha muito, né? Pergunta de taxa de preenche para ele tá bem acima daquelas fazendas de referência, né? Dificilmente ele fala abaixo de 75%, 80%, mas ele não tem essa informação acurada. Então a gente observa que é de fundamental importância para você ter os dados, para você ter a gestão do rebanho e, consequentemente, ter a predição do valor genético desses animais, a qualidade da informação. A qualidade da informação ela provém inicialmente realmente de você identificar os seus animais numa sequência única e sequencial. Porque a partir dessa qualidade da informação é que você vai compor, né, um banco de dados realmente que vai ter qualidade e, consequentemente, vai ter uma informação com maior confiabilidade para a sua tomada de decisão. Então, é importante realmente que tenha essas questões básicas que são indícios para uma correta escrituração zootécnica, né, Tiago? É isso aí, Ricardo. E aí, feito essa parte de escrituração zootécnica, a gente vai para a parte realmente de seleção e descarte.
E aí, pessoal, nós temos que lembrar que descarte é uma coisa muito positiva dentro da fazenda. Às vezes as pessoas entendem que não é, mas ela é muito positiva, porque o descarte ela ajuda você a promover um aceleramento genético, né? Então, ao tirar os piores animais no fundo da fazenda, naturalmente a gente já sobe a média dessa fazenda. E aí aqui a gente fez uma colinha para vocês de qual que seria a ordem de descarte, né? A gente sabe que nem todas as fazendas conseguem praticar a ordem até o final, porque a gente só consegue descartar muitas vacas se a gente tiver uma taxa de fertilidade muito boa, poucas perdas embrionárias, né, uma taxa de mortalidade de bezerro baixa também, e aí a gente consegue definir uma boa taxa de desmama e aí por si fazer o vínculo aí com a taxa de descarte, né? Mas na nossa opinião, a vaca que termina o ciclo vazio dela, ela não pode ficar na fazenda, que ela vai ser aquela inquilina que o Ricardo citou no início da palestra, né? A inquilina que está morando lá na sua fazenda sem pagar aluguel, né, Ricardo? De suma importância, né, Tiago? Esse slide é de fundamental, e o primeiro item é fertilidade, porque é essa inquilina que ela tem que pagar a conta. A gente comentou há pouco da importância da estação de monta, né? Claro, a fazenda tem que pagar a conta, e é o bezerro, a fazenda de cria é o bezerro que é a grande moeda, né? Então, a estação de monta ideal é 90 dias, mas, claro, você não vai numa fazenda que nunca fez, você tem que ajustar isso, começando ali com 150 e gradativamente, fortemente diminuindo isso para chegar realmente até os 90 dias, ou até tem fazendas já muito utilizando isso há bastante tempo, com estações de monta até mais curtas. Por que isso? Porque o ciclo estral médio de uma fêmea bovina é de 21 dias. Se a gente está fazendo uma estação de monta, seja com uma dose na IATF, com 2 doses, depois repasse com o touro, mas se a gente está dando 90 dias, nós estamos dando mais de 4 chances para essa inquilina emprenhar. E se durante 90 dias, com 4 chances, ela não emprenhou, não tem que ter dó, muito pelo contrário. Aí você tem informação e fazer o descarte. Porque só faz melhoramento genético, só faz progresso genético nos índices de produtividade quem descarta. A grande ferramenta é o canivete. Então, e você ter informações com qualidade para fazer isso. Então, a primeira é a fertilidade pelo impacto. Porque você tirando, né, essas fêmeas que não estão pagando a conta, consequentemente, você está subindo a sua régua de produtividade como um todo. Dentro do PMGZ, já adiantando, a gente fatia, né, em todas as características os animais dentro da curva de Gauss, que é aquela distribuição normal, né, que o boiadeiro fala, né, todo lote, né, tem cabeceira, média e fundo. Então, todo rebanho, do maior progresso genético que ele tenha, sempre você vai ter alguma coisa para melhorar. Então, sempre você vai ter o cabeceira, médio e fundo. Então, quando você tira as suas 20% piores em determinada característica, ou 30% piores, você realmente sobe uma régua como um todo. E a característica de fertilidade é a primeira, porque dá um impacto econômico muito grande na atividade, né, Tiago? É isso aí. E aí, seguindo essa ordem, Ricardo, né, a gente teria que tirar do rebanho as fêmeas que têm problemas sanitários, né, que normalmente esses problemas sanitários são apresentados através de abortos, natimortos e perdas, né, defeitos funcionais, e que a BCZ ela faz isso muito bem, junto com os técnicos dela, e lembrar que uma vaca como essa aí da foto, né, que não produz leite para sequer conseguir desmamar a sua cria num peso justo, ela tem um defeito funcional, ela não é uma vaca de baixa produtividade, né? Ela tem literalmente um defeito funcional que é não produzir leite. Depois as vacas mais velhas, né, que com certeza produzem menos, né? A gente já tem estudos aí apontando que vacas a partir de 10, 11 anos, elas começam a apresentar resultados abaixo do aceitável, então elas deveriam ser descartadas, além de correr mais riscos de apresentar perdas e mortes, né? E, por fim, a produtividade. Então, é hora de fazer um intra-rebanho, é hora de comparar os animais, de descartar as vacas que desmamaram os bezerros mais leves, ou as que desmamaram a pior proporção aí de quilo de bezerro por quilo de vaca. E tem várias formas de fazer isso, e o que vai definir o que você consegue fazer é a quantidade de dado que você coleta dentro da fazenda e como trabalhar esse dado. E aí, tanto a BCZ quanto a Alta, nós temos diversos profissionais que podem orientar os senhores nesse sentido. E, por fim, se ainda tiver margem para isso, aí a gente poderia descartar as fêmeas com baixa avaliação genética. Mas tem muita água aqui para enxugar antes de chegar na avaliação genética. E cá entre nós, uma fêmea
de baixa avaliação genética, ela tem uma tendência a apresentar menor produtividade também. Então, aqui chega a ser ambíguo a questão. Dentro do processo de seleção, né, Ricardo, a gente tem que ter, a primeira coisa, um objetivo claro de onde a gente quer chegar, né? A gente tem que saber o que a gente quer. E aqui, no caso da nossa apresentação, o foco é todo em ter matrizes melhores, né? Seja para trabalhar em gado puro, em gado comercial, ou até mães para bezerros de cruzamento, porque a base é Nelore, né? Que é a grande raça brasileira aí, com o olhar das matrizes, da produtividade de bezerro. Depois, a gente tem que ter um critério. O que seria esse critério? Seria quais são as condições que eu coloco para poder identificar esses animais que são bons ou que são ruins, né? São as mães de bezerro guacho, são as vacas que tiveram correlação mais baixa de quilo de bezerro por quilo de vaca exposta. Tem várias formas, a gente tem que definir esses critérios aí. Depois, as informações, né, que são os dados que a gente coleta e as informações que a gente consegue gerar, coerentes com esse critério, né? Se é na balança, se é na ultrassonografia, onde que nós vamos definir esse critério. E, por fim, teria a questão de importar genes, né? Que é quando a gente acessa aí o papel do touro de central ou do touro de repasse. Ricardo, vamos aproveitar aqui para responder umas perguntas agora. O Felipe Guimarães está perguntando: a monta de touros começa quando a novilha atinge quantos quilos e qual idade? Qual o período de duração da estação que a gente indica? Vale a pena fazer uma segunda estação nas novilhas? Ricardo. Felipe, muito interessante a sua questão. E falar em novilha, se você está tendo um progresso genético dentro da sua atividade, na média, os animais mais jovens, eles têm que ter um progresso genético, que representa o progresso genético, na média, geneticamente, eles têm que ser melhores do que seus antecessores, do que suas mães, do que seus pais. Antigamente, tinha-se preconizado que a fêmea, né, de corte, principalmente a Nelore, ela tinha que ter pelo menos 290 a 300 quilos para poder iniciar uma estação de monta para emprear. Era um indício. Hoje a gente vê que você pode colocar, desafiando essas novilhas, que são os núcleos precoces, super precoces, para que ela emprenhe, ela pare antes dos 30 meses. Então, não necessariamente o peso já tem uma correlação com em colocar essas fêmeas dentro da estação de monta, e sim por idade, porque nós temos que, um ponto importante, só vamos detectar realmente aquelas fêmeas que têm uma maior precocidade sexual, claro, através da avaliação genética dela, que vem dos seus antecessores, isso com a genômica aumenta a confiabilidade, mas dentro de um rebanho comercial que eu não tenho informação nenhuma, eu só vou realmente ver se ela vai emprenhar mais cedo do que a outra, colocando ela dentro da estação de monta, inseminando ou colocando já com o touro na monta natural. Então, claro, cada fazenda é uma realidade, tem que ver qual que é a estação de monta, né? Geralmente ali começa-se quando tem disponibilidade maior, né, de pastagem, quando começa a chover, né? Então, dentro da sua região, basicamente no Brasil, são esses indícios, mas na característica da novilha, não é mais tanto o peso, mas sim a idade e você identificar essas fêmeas que emprenham mais cedo e dar condições, obviamente, para que ela faça isso. Porque a partir do momento, né, o slide anterior foi muito feliz na foto do slide anterior, porque mostrou que aquela fêmea, a vaca, se a gente não visse o bezerro dela, era uma fêmea até equilibrada, era uma fêmea que de carcaça chama a atenção. Mas quando a gente vê o bezerro, ela é uma fêmea egoísta. Isto, ela não passou aquelas características fenotípicas, que é o que nós estamos vendo, ela não passou isso para a sua cria. Né? Então ela vem costeluda, comprida, é uma fêmea, mas ela foi egoísta, ela não passou isso que ela é para as suas progênites. E o contrário também serve, porque a fêmea, a vaca, a matriz, que se dá para o bezerro, ela fica mais seca, ela não é a fêmea que não é egoísta, ela se dá para a cria. Então por isso que é importante, né, que cada passo é um passo em cima do equilíbrio, que ela tem que emprenhar e depois ela tem que, obviamente, parir e cuidar bem dessa cria até a desmama e desmamar realmente numa relação de desmama interessante. Então, Felipe, não é tanto mais em relação ao peso, mas sim de você colocar todas elas, né, ali, para que elas tenham condições de emprenhar abaixo dos 30 meses. Então, temos já vários trabalhos que mostram que com 12 meses, com 1 ano de idade, dentro da realidade brasileira, já coloca dentro do crivo de estação de monta para desafiar essas novilhas.
É isso aí. E agora o John Leno Klein está fazendo uma colocação, mas não deixa de ser uma pergunta, né? Que até quando a estratégia de desmama precoce pode superestimar a fertilidade do rebanho. O John Leno, essa pergunta é extremamente interessante, mas a gente tem que lembrar que a estratégia de desmama precoce é uma ação ambiental, né? Se você fizer para todo o rebanho, a gente ali tem condições de identificar quais são as vacas mais férteis e menos férteis. O negócio é se você fizer para uma parte do rebanho e não fizer para outra, e aí querer comparar esses dois lotes. O negócio é sempre manter o grupo de manejo, né? Então, mesmo praticando, por exemplo, uma desmama precoce, a vaca que não emprenha numa desmama precoce, ela tem baixa fertilidade. E a que emprenha num programa de desmama precoce, ela tem uma fertilidade melhor. Ela é de alta fertilidade? Não, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que essa é uma estratégia que, se bem executada e gerando reflexos aí de descarte, ela deve ser lançada a mão sim, porque fertilidade é algo extremamente importante, né? Taxa de presa é algo extremamente importante dentro de uma fazenda, que pode sim ser superestimado, mas que não vai te atrapalhar a identificar os animais subférteis, ok? E aí a gente vai entrar na parte de importar genes, né? Que é naquela questão de como escolher um touro para utilizar dentro do meu rebanho, ou até mesmo que aspecto genético eu tenho que olhar dentro do touro, ou dentro de uma fêmea, quando eu vou comprar, dentro de um leilão, ou sêmen, ou embrião, o que eu preciso olhar como esses aspectos, né? E é interessante falar sobre os touros, né, Ricardo? Porque os touros, eles têm alta relevância dentro do processo, porque eles têm um fator de multiplicação muito grande, né? Por exemplo, se eu pegar o touro que mais vendeu sêmen na alta ano passado, ele vendeu 90 mil doses. Então, se a gente assumir que teve 50% de taxa de prenhez, é um animal que deixou 45 mil filhos no mercado brasileiro, só no ano passado. Então, é difícil a gente não aceitar esse status de alta multiplicação que um touro de central tem, né, Ricardo? Com certeza, né, Tiago? A gente pensar numa fazenda para incrementar os seus índices de produtividade e essa fazenda não utilizar a tecnologia da inseminação artificial, ela está com certeza deixando de ganhar. E ainda mais hoje com as ferramentas, com a tecnologia que veio para ficar, como por exemplo, da inseminação artificial em tempo fixo, onde numa primeira tacada você já disponibiliza, né, para todas as fêmeas a oportunidade de emprenhar com uma dose. E na média você vai emprenhar ali com 50, 52, 55% dessas fêmeas. Não tem mais a necessidade, até com a questão de eficiência de mão de obra, de você ficar olhando cio de vaca durante 2 dias. Então a tecnologia está aí, já num custo-benefício fantástico, e pelo poder do touro, né, através da inseminação artificial, você democratizar essa genética e não tem fronteira. Como eu disse anteriormente, né, nem a informação, nem a genética não tem fronteira, só não usa, né, e a boa informação e a boa genética só não usa quem não quer. Porque hoje a disponibilidade de touros melhoradores e mais novos possíveis, isso é muito interessante. E vem aí toda a questão do uso da tecnologia, do uso, do avanço, né, que o Brasil tem dentro do melhoramento genético, não deixando nada a desejar para melhoramento genético feito no mundo inteiro, tanto é que nós somos até referências dentro dos nossos modelos, pelo volume que nós temos, né? O Brasil é um dos poucos países que insemina mais fêmeas de corte do que de leite. Então, isso é importante quando a gente vê a quantidade e qualidade. E o touro realmente tem o seu impacto em levar ao melhoramento. E claro, e também no jargão de hoje, que é a fêmea, porque independentemente da questão, 50% da genética do produto ali é o casamento do touro com a vaca. E como é que a gente vai fazer esse casamento, né? De ver o currículo de cada um? É através da avaliação genética. E onde a gente tem que buscar o equilíbrio, mesmo que a característica primordial é do criador que faz bezerro, então aqui é peso a desmama de efeito direto, eles têm que saber que ele vai vender esse bezerro para quem vai recriar, ou quem vai engordar, ou colocar no confinamento, ou quem vai colocar essa bezerra para uma reposição. Então, um equilíbrio, buscar igual a avaliação genética desse reprodutor, que eu nem sei quem é, mas é interessante que ele praticamente está, né, num equilíbrio para todas as características, tanto de crescimento, quanto reprodutivas, quanto de carcaça. É isso que chama atenção. Os extremos
geralmente nunca são bons. O que nós buscamos é o equilíbrio, tanto na avaliação genética das matrizes, quanto também, por exemplo, nas avaliações genéticas, como a gente vê desse touro, Tiago. É isso aí, o pessoal às vezes confunde, né, falando que você só valoriza o macho, não valoriza a fêmea, mas a fêmea ela é valorizada através da avaliação genética do macho, né? E é importante dizer, né, Ricardo, que a avaliação genética ela vem a partir de informações de toda a família, né? Vem de informações do próprio registro genealógico, né? Então pega os pais, as mães, tios, primos, meio-irmãos, né? Leva em consideração os dados dos próprios animais e também, a partir de agora, dados de valores moleculares e a sua progenie, óbvio, né? Porque a avaliação genética de DEP, DEP é a diferença estimada na progenie. E o PMGZ tem feito isso de forma muito bem feita, né, Ricardo? Um dos grandes pilares, né, do programa de melhoramento genético é a informação, né? Porque a qualidade da informação é que dita realmente o avanço e a responsabilidade e o comprometimento, né, do seu banco de dados no melhoramento genético. O PMGZ, ele tem aí aproximadamente 52 anos, porque ele iniciou, meus amigos, desde o início das primeiras provas de ganho de peso, que a BCZ conduziu ali pelo ano de 1952, e também quando ela instituiu o controle de desenvolvimento ponderal, que é as medidas que até é utilizada até hoje dentro dos intra-rebanho, né, nas avaliações que a gente fala dentro dos rebanhos, já para ter uma classificação de elite, de superior, de acima da média em determinadas características, para você já ter uma avaliação do currículo desse seu animal nas diferentes idades. Então, a gente prima muito dentro da qualidade da informação. E um banco de dados robusto, né? São mais de 12 milhões de informações que nós temos no banco de dados da BCZ, é o maior banco de dados de zebu do mundo, tanto de corte quanto de leite, e a gente prima muito pela checagem dessas informações no campo. Tanto é que nós temos mais de 100 técnicos habilitados na BCZ, que melhoramento genético não se faz à distância. Então, nós temos que ter um técnico competente que vai ajudar nas informações, de coletar, de ver a acuidade dessa informação no campo. A BCZ tem, em todos os estados da federação, um escritório técnico regional, para estar ali do lado do criador, realmente, para que ele tenha, desde a identificação dos animais, com uma correta coleta das informações. Porque a partir desse banco de dados consistenciados, né, e que é realizado todas as avaliações genéticas e todas as checagens. Desde 2013, Tiago e amigos, a BCZ instituiu um departamento de pesquisa dentro da BCZ. É o nosso geneticista, o Henrique Ventura, junto com toda a superintendência técnica, e ele é responsável direto pela essa acuidade da informação, que é primordial para poder ter a responsabilidade de ter uma informação, né, coerente. Então, essas consistências é muito importante, e isso, né, praticamente de 2018 para cá, a BCZ, né, quando incorporou a parceria também com o Geneplus da Embrapa, um salto muito grande na genômica, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, mas já adiantando, que é realmente você aumentar a confiabilidade das informações compostas dentro da avaliação genética, porque você aumenta a acurácia, principalmente em características que são um pouco mais demoradas para você ter avaliação de determinado animal, seja do bezerro, da matriz ou também do touro. Então, é um conjunto, né, de ferramentas que compõem a avaliação genética, e a matéria-prima dessa avaliação genética se chama dados. E o banco de dados, realmente, a BCZ, ela prima pela qualidade e pela consistência dessas informações. Nós estamos falando de informações de mais de 1 milhão de matrizes, de fêmeas dentro do banco ativo da BCZ. Só dentro do PMGZ Corte são mais de 300 mil matrizes que emprenharam isso aí, que teve uma comunicação de cobertura, uma comunicação de nascimento nos últimos 2 anos. Então, realmente, a qualidade vem da quantidade. Então, quando você tem um volume expressivo e com consistenciado essas informações, você tem realmente ali uma informação com melhor confiabilidade, e a responsabilidade é muito grande. Então, vale a pena sempre a gente salientar isso, né, Tiago? Porque mostra que o Brasil tem uma base de dados muito coesa, e não é à toa que a gente vê os avanços nos índices de produtividade quebrando paradigmas a cada ano. E ninguém segura o Brasil nessa questão de estar democratizando essa genética através dos touros,
né, na inseminação artificial, e também para que dê ferramentas para que o criador conheça a sua fêmea. Assim como ele é muito bom em escolher o touro que ele vai usar na inseminação, ele analise o currículo daquela fêmea que vai permanecer ou não na sua atividade dentro do seu sistema de produção, Tiago. É isso aí, Ricardo, e a gente segue aqui a apresentação, eu não tenho dúvida disso, tudo que você falou, sou um grande admirador dessa maior base genética. Hoje o PMGZ está com 1.851 criadores, eles fazem 13 mil visitas anuais a fazendas, então esse é o grande poder, né, a capacidade de auditoria do PMGZ, e possui mais de 20 milhões de pesagens no CDP. Isso coloca o PMGZ como o maior programa de melhoramento genético do mundo, né, Ricardo? Essas informações são importantes a gente deixar claro, né, Tiago, porque o que eu falei, a qualidade vem da quantidade, e a presença no campo, né, é fundamental. Como eu disse, melhoramento genético você faz ali do lado a lado do pecuarista, ajudando ele nas informações, e nós temos um mercado muito grande, né? Eu citei dos 58,7 milhões de fêmeas das raças de corte ativas no Brasil, e quanto dessas, né, nós estamos realmente ter a oportunidade de estar identificando e de estar fazendo a predição do seu valor genético, de estar mensurando os seus índices zootécnicos. Então, quando o foco são nas fêmeas, porque realmente dentro do PMGZ, o norte, a gente vem trabalhando muito essa bandeira desde o ano passado, tanto no PMGZ do rebanho PO, que é o rebanho registrado, mas também agora, né, a BCZ não tem, ela abriu o leque também para disponibilizar todo o seu know-how para o rebanho cara limpa, então através do PMGZ comercial, mas o foco realmente está nas fêmeas, porque a gente acredita que é o maior patrimônio do rebanho. E isso com consistência, né, do nosso técnico estar lá na fazenda, pelo menos em 2 visitas anuais, né, então, tanto na coleta das informações das características de crescimento, mas também nas características de funcionalidade, através das características lineares de carcaça, que é estrutura, precocidade, musculosidade, raça, aprumes sexuais, porque isso tem a ver, né? Longevidade, a gente quer que tenha características também de funcionalidade presentes nos rebanhos e também presentes nessas matrizes que permaneçam na fazenda por mais tempo, pagando a sua conta, né? É isso aí, Ricardo. Então, a gente vai dar continuidade aqui e falar um pouco do índice da BCZ. Ricardo, nós vamos ter que acelerar um pouquinho por causa do tempo, tá bom? E aqui a gente quer chamar a atenção que o índice da BCZ, né, que é um índice ponderal sobre o processo de seleção, né, o indicador de seleção, ele favorece muitas características maternais, né, Ricardo? Isso, Thiago, vamos dar uma acelerada, mas isso é importante, né? A gente está no foco aqui dentro do índice ABCZ, que a gente observa que é em cima realmente de características que vão dar o retorno econômico mais rápido na atividade. Como você salientou muito bem, o foco da fêmea, a gente sabe que o grande impacto econômico na atividade de cria são as características reprodutivas, por isso que 50% da composição do índice ABCZ, né, e o índice serve para isso, né, para ranquearmos os animais, tanto os touros, quanto os produtos, quanto as matrizes, e realmente o impacto em características reprodutivas, de crescimento e maternais. Então, muito simples, né? Em características de pesa desmama, ano sobre ano, aí reprodutivas, idade ao primeiro parto, perímetro total ao ano, stayability, e maternais, que é o peso maternal 120, o total materno, realmente focado nessas características, crescimento, reprodutivas e maternais. Avaliamos também, né, características lineares de carcaça, como estrutura, precocidade, musculosidade e características de ultrassom, Thiago, vale a pena salientar. Nós temos um banco de dados muito expressivo, tanto nas notas visuais de EPM, né, EPMU com umbigo, e também de ultrassonografia, é disponibilizado na representação gráfica da prova de todos os animais dentro do PMGZ, mas, obviamente, elas, por enquanto, não adentram na ponderação do índice ABCZ. Ok. O que é importante aqui, Ricardo, é que esse é um índice que ele é sugerido, né, a partir de estudos, né, para o mercado como um índice de maior retorno econômico para as fazendas, né? Mas ele acaba não atendendo também 100% das necessidades do produtor, porque às vezes ele é pensado na maioria, né? Às vezes a gente tem produtores que estão um pouco fora da curva. E para esses, né, a gente trabalha aí com a possibilidade de fazer um plano genético ou um índice próprio para a fazenda. E aqui a gente trouxe, no nosso ponto de vista, as características que mais vão impactar na produtividade de uma fêmea, que seria o peso a desmama, né? Então, uma fêmea que consiga transferir para o seu bezerro a capacidade de ganho de peso para que ele desmame muito bem, a habilidade materna para que ela dê leite suficiente para
o seu bezerro crescer e se desenvolver adequadamente, expressar a genética dele. A precocidade, não só para quem pensa em expor as fêmeas precoces, mas também para quem expõe aos 24 meses ou 26, né? Ter a fêmea já em puberdade no momento do início da estação. A fertilidade, que é de maior impacto, né? E, por fim, o acabamento, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, pessoal, o peso a desmama, né? Por que essa característica é importante, né? Ela é importante porque ela tem um impacto direto no faturamento da fazenda, né? Hoje, em diversos lugares do Brasil, a gente tem o bezerro pago no quilo, apesar da gente ter aí uma imperfeição de mercado, que os bezerros mais pesados eles têm um menor ágio, mas se o produtor não mudar esse cenário e cobrar e se valorizar mais, dificilmente a gente vai ter uma mudança, né, Ricardo? Né? Porque esse ponto é muito importante, porque fica virando um jargão do mercado que é realidade, porque daqui a pouco a gente começa a premiar o que é bom é o que o bezerro ruim, né? E como a gente vem melhorando o manejo do ambiente nutricional, vamos estar subindo a régua de estar com as melhores vacas que disponibilizam os melhores bezerros e, consequentemente, incrementando o peso do bezerro, realmente tem que ter a valorização, porque é o equilíbrio, é o conjunto. Se a gente der condições na cria, na recria e na terminação, e nas fêmeas na reposição, é claro que aquele indivíduo melhor na desmama, ele, consequentemente, ele vai ser melhor em todas as outras etapas. Então, a gente quer aquele animal equilibrado, harmônico. Eu não quero um bezerro ou uma matriz ou um touro que tem uma pata no fogão, outro na geladeira. É o equilíbrio. Então, a gente vê realmente o que nós temos de distanciamento do pior índice de DEP de peso da desmama, que é menos 19 quilos para 27 quilos. Praticamente são quase 60 quilos de diferença. Isso é muito impactante dentro do negócio de DEP de peso da desmama. Isso nós temos que verificar e volta a insistir em conhecer o rebanho. Como é que você vai fazer a melhoria? A partir do momento que você conhecer as suas matrizes, os seus produtos e, obviamente, escolhendo os touros da inseminação que mais atende à sua necessidade. É isso aí. E aí a gente tem que lembrar que, assim, selecionar para peso de desmama a partir da avaliação genética é ótimo, porque ela tem uma herdabilidade média alta, então a gente percebe o efeito dessa característica facilmente lá nos bezerros, né? E ela tem correlação com outros pesos. Então, ao selecionar para peso de desmama, naturalmente eu vou colher animais mais pesados também até na hora do abate. Para vocês terem ideia, pessoal, essa DEP dentro da BCZ, ela oscila, né? Os melhores indivíduos apresentam DEP em torno de quase 28 quilos, né? E os piores, menos 19. Nós estamos falando aí de quase 50 quilos de diferença entre o melhor e o pior animal, né? Então, uma dispersão muito grande, né, Ricardo? Imagina a gente ter aí numa mesma desmama bezerros pesando 50 quilos a mais do que os seus contemporâneos, né? Isso é muito dinheiro envolvido. Se a gente considerar o quilo hoje a 9,50 o quilo do bezerro, é muita coisa, sem considerar a eficiência, se for uma bezerra, para frente de ter condições dela pagar a conta, né? E vale salientar que todas essas informações que nós estamos disponibilizando aqui, que é a amplitude de todas as características, isso é de consulta pública. Tá? A BCZ, como essa instituição centenária, né, a gente tem uma das grandes missões é deixar essa informação e fazer com que essa informação realmente chegue a todos os criadores, não só os nossos 22 mil associados. Então, já puxando o gancho, no abcz.org.br, na telinha lá, que clicou no PMGZ, já tem acesso às consultas públicas de todas as características do PMGZ. E agora, além de desmame, todas as outras que a gente vai estar mostrando também. É isso aí, Ricardo. Agora, pensa bem, aqui a gente traz uns dados da Alô Brasil, que é uma fazenda que fica lá em Redenção, no Pará. Eu queria mandar um grande abraço para o Marco Aurélio, que permitiu que a gente compartilhasse esses dados com o pessoal. São dados da safra de 2015, produzidos pelo professor José Aurélio Bergman, lá da UFMG. O que eles falam? Para cada 1 quilo de DEP que o bezerro tem, né, o gado lá é todo avaliado, esses animais tiveram um desempenho de 2,641 kg na balança a mais do que seus grupos contemporâneos. Então, vamos falar que um animal que tivesse a DEP 0 e um animal que tivesse a DEP 10, né, o que tivesse a DEP 10, ele pesava lá na balança 26 quilos e 410 gramas. Ou seja,
mais do que o dobro do que a DEP está falando. E isso acontece, Ricardo, porque dentro de uma fazenda a gente tem que lembrar daquela fórmula, né, de produtividade igual genética mais ambiente. Então, o que a gente está dizendo? Que a genética seria 1 quilo e os outros 1,641 kg, para virar os 2,641 aí, vieram do ambiente lá da Allo Brasil. Então, quando a gente olha essa dispersão de menos 19 até mais 27, dependendo do sistema onde esses animais estão inseridos, a diferença é muito maior visualizada lá no campo. E aí o Ricardo trouxe aqui para a gente, com a permissão lá da Allo Brasil, a tendência genética do rebanho, né, da Allo Brasil dentro do PMGZ, né, Ricardo? É um rebanho que está pisando fundo nessa característica e ele vai colhendo cada vez mais resultados em torno dela, lá no peso vivo observado na balança, né? Exatamente. Também agradecer ao Marco Aurélio aí pela disponibilidade, né, de autorizar essas informações. E é importante salientar aqui que todas essas informações, né, de tendência genética, é muito fácil de se buscar pelos relatórios do PMGZ. O PMGZ chama a atenção pela quantidade de informações e fácil acesso e filtro dessas informações. Por exemplo, aqui nesse gráfico de peso a desmama, a gente vê que na média de todos os animais desmamados, né, de nascimento 2018, que foram desmamados no ano passado, na média da Allo Brasil, ela está uma arroba acima do que é a base genética da BCZ, que são os animais dos 20 anos atrás. E interessante que traz também a média da raça e a tendência da raça, que está em verde. Em laranja, obviamente, a média da Allo Brasil, os dados atuais. A gente observa praticamente que a Allo Brasil está ao dobro de DEP, de peso a desmama, em relação à média da raça Nelore de todos os animais do PMGZ. Então, mostra realmente, e aqui é interessante que você, né, e os relatórios do melhoramento genético servem para isso, como uma bússola, né? Onde eu estou, para que eu quero, onde eu desejo ir, tanto em todas as características avaliadas, tanto no crescimento, quanto reprodutivas, quanto que maternais. Então, mostrando durante todos os anos como que ele está colocado e como que ele quer ficar, em todas as características. E aí ele tem todas as ferramentas do programa de melhoramento como o PMGZ para buscar os seus objetivos naquele determinado momento, tanto nos acasalamentos, quanto na escolha dos touros, quanto na maximização dos acasalamentos daquelas fêmeas, né, que são mais importantes para ele. Então, esses relatórios completos, que é interessante, no caso aqui, a gente traz para especificar para todo mundo que é a grande função e responsabilidade num programa de melhoramento genético, como é o caso aí do PMGZ, né, Thiago? É isso aí. E aí, pessoal, vocês veem uma fazenda com foco, né, com objetivo de seleção. Colocou o peso de desmama como foco e está colhendo isso ao longo dos anos. Outra característica que vai impactar direto no faturamento da fazenda, pessoal, é a habilidade materna, né? A gente sabe que as vacas que são melhores de leite, elas produzem bezerros mais pesados, né? Aqui a gente pode ter algumas coisas para a gente citar. Primeiro, que essa medida ela é uma medida indireta, né? A gente não ordenha uma vaca Nelore, né? A gente descobre se ela é boa de leite através do peso dos seus filhos. Então, a gente está medindo nos netos dos touros se as suas filhas são boas de leite, né? É uma característica de herdabilidade baixa, mas de alto potencial econômico. Então, o que define se a gente vai selecionar a característica ou não é a herdabilidade, é o potencial econômico dela. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente coloca muito leite na vaca e não dá o ambiente adequado para ela expressar isso, pode ser que aconteça alguns problemas reprodutivos. Essa vaca desviar mais energia para a curva de produção de leite e menos para a curva reprodutiva e ela ter dificuldade de emprenhar. Então, sempre é bom a gente otimizar a produção de leite acompanhada de uma otimização de sistema de produção, né? Eu até brinco, Ricardo, que não tem como a gente ganhar mais dinheiro sem trabalhar mais, né? Então, se a gente vai ter uma vaca que dá mais dinheiro para a gente tem que trabalhar mais por ela, né? E a gente observa aí uma distância de 20 quilos entre o pior indivíduo do PMGZ e o melhor indivíduo, né? De menos 9,91 até 9,70, né? Que são as variações das DEPs. E aí, o mesmo estudo conduzido pelo professor José Aurélio Bergman lá na Allo Brasil mostrou para a gente que para cada 1 quilo de DEP da mãe, né? A DEP da mãe agora, não é mais a DEP do próprio bezerro, para a produção de leite, eu observava 4,674 kg lá na balança do bezerro dela na hora da desmama. Então, pensa bem, pessoal,
Para cada 1 quilo de DEP da mãe, para cada 1 quilo de leite que eu coloco mais lá nela, eu consigo 4,674 kg na balança. Vocês veem a influência dessa característica para se desmamar bezerros pesados e o tanto que é importante a gente selecionar para ela, né? Tendo cuidado aí com os extremos por causa dessa questão reprodutiva. E aí, pessoal, a gente acha, eu vou perder esse efeito logo depois da desmama. Não, pessoal, se vocês tiverem uma recria que não faça o animal voltar, né, perder peso, né, uma recria de manutenção e ganho, a gente vê que os bezerros que desmamaram embalados, né, porque tinham boas mães de leite, a gente vê que eles ainda mantiveram essa distância na recria, né, ao ano, e quando a gente vai para o sobre-ano, com 450 dias, próximo aí a 18 meses, pessoal, a gente tem 2,187 kg, ou seja, embalou o bezerro para desmama com a vaca boa de leite, a gente continua colhendo esses frutos. Por isso que vale a pena a gente selecionar para essa característica. E mais uma vez aqui o Ricardo cedendo os dados da Alô Brasil, com a permissão do Marco Aurélio, que ele está tendo um foco bem interessante para essa característica, né, Ricardo? Isso mesmo, Thiago. Interessante, né? Que é uma característica que a gente fala nos touros, né? É quando o touro se prova realmente como grande avô materno, né? Por causa da questão realmente por essa DEP. E é importante de fundamentar o equilíbrio nessa DEP total materno, porque como o brasileiro tem pela cultura, né, de querer a receita de bolo, então se eu tenho que incrementar meus índices de produtividade, eu só vou focar no peso, a fase materna ou no total materno. Não, é o equilíbrio. Saber como é que está a sua produtividade das suas fêmeas nessa característica e, a partir daí, você pontuar os ganhos gradativos. Mas não só em uma característica. Eu volto sempre a refrisar isso, é o equilíbrio que conta muito mais do que uma matriz ou um touro que se destaque para uma única característica, principalmente numa característica como essa do peso da fase materna. E é uma característica que a gente observa também no exemplo da Alô Brasil, né, Tiago? A importância também, claro, de ter, né, porque é uma característica aos 120 dias, e como ele está aí acima de 5 quilos em relação à média da raça, né? Até que a média da raça Nelore, dentro do PMGZ, nos dados do segundo semestre de 2019, está positivo, mas como um incremento de uma fazenda que tem um número significativo, né, de matrizes. Hoje, a Alô Brasil, praticamente todas as matrizes, obviamente, ativas no PMGZ, nós estamos falando de 688 animais ativos nos dados do segundo semestre do ano passado. Então, mostrando realmente que o incremento também nessa característica, né, Thiago? É isso aí. E lembrar que a Alô Brasil produziu o truque da Alô Brasil, né? E que é um dos touros líderes para essa característica de efeito materno. Isso é muito forte lá dentro da fazenda deles. Eles estão selecionando nesse sentido porque eles estão vendo na balança o resultado. E que às vezes, né, Ricardo, dependendo do rebanho que a gente for trabalhar, lançar mão do touro extremo é muito bem-vindo, né? O equilibrado ele vai servir para a maioria, mas o extremo ele pode servir para parte das fazendas. E agora a gente vai falar de stayability, pessoal, que é uma medida feita nas filhas, né? Que é uma DEP de probabilidade. A gente está falando qual que é a chance daquele touro produzir filhas que vão ficar mais tempo no rebanho, né? E aí a gente tem que esclarecer que longevidade é diferente de fertilidade. Muita gente fala ter filhas mais longevas, né? Imagina vacas lá com 10, 12 anos dentro do sistema. Não é isso que essa DEP está buscando. Essa DEP está buscando fêmeas que não falham nas 3 primeiras crias, né? Porque elas têm que parir 3 bezerros até os 76 meses. E aí é um impacto direto no custeio. E aí é que eu trouxe um exemplo de um touro que é bom de stayability, um touro ruim de stayability, né? E nesse exemplo aqui, ó, no nascimento, todos dois têm 100% das filhas ainda presentes no rebanho, né? Já aos 26 meses, as novilhas entrando na primeira estação, a gente já não vai ter mais 100% das bezerras lá, porque algumas morreram, algumas foram descartadas. E aí, como primípara, várias não vão emprenhar, e aí a gente vai ter perdas também, porque a gente não está contando essas fêmeas se elas falharem uma vez. Depois, secundíparas falhando, multípara falhando, e aí quando a gente vê lá, como multípara perto de 76 meses, um touro tem próximo a 35% das fêmeas dele dentro do rebanho e o outro tem próximo a 12% das filhas dentro do rebanho. Essa é a diferença da stayability. Por isso que essa característica é extremamente valorizada, por isso que ela é uma das características mais fortes dentro do índice da BCZ,
porque o impacto financeiro dela é muito grande. Ter filhas ativas dentro do rebanho por mais tempo é tudo que um produtor precisa, porque estudos apontam que uma fêmea precisa deixar pelo menos 3 crias dentro do rebanho para cobrir os seus custos de recria e que estão ali em aberto, que ninguém está pagando eles, né? E aí a gente entra numa outra discussão, né, Ricardo? Que é a discussão em torno da acurácia dessa informação, né? Como a gente só vai medir as filhas com 76 meses, né? Porque ao chegar aos 76 meses, nós vamos olhar, ó, você chegou aos 76 meses, você deixou 3 crias? Deixou. Então, eu vou contar você como número 1 dentro da matriz binária. Não deixou, eu vou contar você como número 0 e você está fora da matriz, tá certo? O que acontece? Nós só vamos ter touros com filhas avaliadas depois dos 9 anos de idade, né? 9 anos, 9 anos e meio. Então, dificilmente nós vamos ter touros ativos dentro das centrais com altas acurácias. E aí, isso exige mais da questão da genômica. Eu gostaria que você contasse um pouco disso para a gente, o Ricardo. É muito importante esses slides, né, Thiago? Se você puder retornar o anterior, por favor. A stability... Não, o para frente. Esse que tem do binário. Isso. A depth stability no PMGZ, pessoal, sempre foi calculado com modelo limiar e expresso na probabilidade dos filhos de determinado animal parirem pelo menos 3 crias até os 76 meses, como foi muito bem colocado pelo Tiago. Ela é a característica de maior impacto dentro do índice ABCZ, porque, obviamente, a fertilidade é o maior impacto dentro da atividade, né, do sistema de cria. E aqui é um ponto fundamental que fez com que a ABCZ enxergasse em 2018 os elevados investimentos e a importância da avaliação genômica, né, para as características dentro do PMGZ, em especial stability. Nós já temos um número muito expressivo da característica de informação de stability dentro do PMGZ, e aí, consequentemente, vai aumentar a acurácia, a confiabilidade, e aí nós vamos diminuir, né? Vamos ter mais confiança na depth genômica dessa característica, porque é uma característica que realmente leva mais tempo para a gente ter a informação, porque realmente de ter 3 cria até os 76 meses de idade. Mas com a tecnologia da genômica, a gente já está observando, tanto nas fêmeas, quanto principalmente os touros de central, Thiago, nós vamos diminuir esse intervalo através da avaliação genômica single step nessa característica que é de fundamental. E aí vem para esse gráfico, né, onde, além de ter a informação com maior acuidade, consequentemente, ganhos expressivos na confiabilidade em todas as características de crescimento, como também agora, no caso, nós estamos falando de stability, saindo ali de 0,10, indo para quase que dobrando, né, a confiabilidade nessa acurácia, e já salientando que a acurácia dentro do PMGZ, a gente segue, né, nós temos uma parceria muito forte com a Universidade de Geórgia nos Estados Unidos, então a metodologia, né, da nossa acurácia é feita pela metodologia americana, BIF, que é feita também pela raça Angus, onde pondera e considera essas acurácias, que é muito significativas, e por isso que a gente investe muito em genômica. De 2018 para cá são praticamente 100 mil animais genotipados, e a meta para 3 anos, até 2022, na meta dentro da nova diretoria, na presidência do Rivaldo, é a gente triplicar esse volume. Nós queremos chegar a pelo menos 300 mil animais genotipados dentro do PMGZ e também dentro do PMGZ comercial, obviamente para aumentar a confiabilidade dessas informações pela qualidade que ela traz para todo o programa de melhoramento genético, né, Tiago? É isso aí. Então, assim, traduzindo, com a genômica a gente pode usar touros jovens com maior confiança de que o que eles estão expressando lá naquelas DEPs vai realizar lá no futuro no campo, né? E agora, Ricardo, nós vamos falar um pouco sobre precocidade. A BCZ, ela trabalha com a DEP de idade ao primeiro parto, né? Que é uma medida nas filhas, e além de definir a questão de precocidade, ela é um forte indício também se o animal vai conceber mais cedo ou mais tarde dentro da estação, porque ela é expressa em dias, né? Então, a gente tem os animais mais tardios aqui, 63 dias em torno da média, e os animais mais precoces, menos 80 dias antes que a média
aí na idade ao primeiro parto, né? Então, é uma característica importante para a gente mensurar isso, e ela pode ser alicerçada com outras características genéticas, né? Como o período escrotal aos 365 dias, que é medida em centímetro, e aí a gente tem, a partir do crescimento testicular entre a desmama e o ano, a medida da DEP, onde ela mostra o quanto esse testículo cresceu nesse intervalo. E indivíduos que tiveram o testículo crescendo mais nesse intervalo, né, antes de um ano, mostra para a gente, mostra para a gente que ele já está entrando em puberdade, porque ele está tendo um crescimento das suas gônadas, né, do seu testículo. E a gente espera que haja essa correlação nas suas meia-irmãs. Então, selecionar para período escrotal é uma forma indireta de selecionar para precocidade também dentro do PMGZ. E, por último, a última característica correlacionada à precocidade seria o acabamento, né? A gente tem aí a DEP medida em milímetros, é feita por ultrassonografia de carcaça, é uma herdabilidade boa, né? E a gente tem uma alta correlação entre a precocidade da carcaça e a precocidade sexual, né? Porque à medida que a gente tem os hormônios esteroidais trabalhando, eles começam a calcificar as cartilagens, né? Aí o animal diminui a curva de crescimento e aí ele começa a depositar gordura. E a gente também tem alguns efeitos de lipídios e de aminoácidos que nos indicam a entrada aí na puberdade de animais que já começam a fazer uma deposição de gordura. Então, a gente tem uma correlação muito forte com a precocidade e já temos estudos apontando também para que animais que têm melhores DEPs para acabamento de carcaça, apesar de ser medidos em animais jovens, são fêmeas adultas multíparas que têm uma maior facilidade de manutenção de score de condição corporal. E a gente sabe que as fêmeas que têm um melhor score são as fêmeas que emprenham mais. Então, essas três características, quando trabalhadas juntas, com certeza é um ótimo pacote de precocidade. Tanto que dados trazidos pela genética aditiva mostram que quando ela começou a selecionar para precocidade, os seus valores de avaliação genética, de acabamento, de perímetro escrotal, de idade ao primeiro parto e também de stability cresceram drasticamente, né, Ricardo? Muito importante essas considerações, né, porque é tudo interligado, né, Tiago? Para ter uma ideia desse poder da informação, dentro dos dados, até o ano passado, dentro do PMGZ, nós tivemos 85.825 registros de ultrassonografia para a área de olho de lombo e 84.698 registros para as características de acabamento por ultrassonografia. E 848 mil, aproveitando lá, falamos da stability, foram 848.164 registros dentro do PMGZ para stability. Então, mostrando que é uma consistência no volume de informações dessas características importantes, como você salientou muito bem. É isso aí. Então, agora, pessoal, a gente vai caminhar para falar um pouco sobre a questão da avaliação genética das fêmeas conduzidas pela BCZ, né, o Ricardo? Isso, como eu disse, dessa bandeira mais fortemente desde o ano passado, né? Independentemente, até coincidiu com a valorização da cria, e a maioria dos criadores, né, lembram das fêmeas, ou quando o preço do bezerro está desvalorizado, que aí manda as suas fêmeas para o abate, ou agora, né, que está tendo uma valorização excepcional do sistema de cria, e aí ele quer rapidamente ter que suas fêmeas, né, façam o seu dever de casa à inquilina. Então, o grande foco dentro do PMGZ e do PMGZ comercial é realmente nas fêmeas. A gente vem fazendo um trabalho fortemente junto aos nossos parceiros e uma adesão muito grande de novos criadores, porque eles observaram que o grande patrimônio realmente dentro do sistema de cria são as suas fêmeas. E culturalmente, né, Tiago, as fêmeas dentro dos rebanhos, quando a gente visita as fazendas, a gente pergunta, cadê as novilhas, cadê as fêmeas? Não, está lá no pasto do fundo, está lá no pasto da mina. E, geralmente o que fica perto para ser mostrado, ou perto dos piquetes da sede, geralmente são os machos, são os touros à venda. Não é nada contra os touros, muito pelo contrário. Mas, assim, voltar realmente para que as fêmeas tenham uma cuidado na observação, porque ela realmente tem um impacto muito grande na produtividade. Então, a gente vem batendo muito forte
na bandeira dentro da avaliação das fêmeas e realmente vem fazendo esse papel que é o da BCZ, de levar essa informação para o campo e realmente nós estamos vendo uma demanda e uma observação muito vertical e crescente, contínua, para observar as fêmeas, porque para puxar a régua para cima muito rapidamente é preservando e observando as melhores fêmeas, acasalando através da inseminação artificial com os melhores touros que estão aí disponíveis. É isso aí. E aqui, Ricardo, você trouxe para a gente uma análise da Allo Brasil em relação ao progresso genético que ela vem alcançando, né? Exatamente. O interessante é o que a gente disponibiliza, né, as fatias das avaliações das características ou do índice ABCZ, das características por DECA. E nesse caso específico, é o impacto da genética, né, da matriz no desempenho das progênies. Então, a gente vê aqui na linha, né, abaixo, que são as fêmeas por DECA. Então, a cada melhoria na DECA, isto é, DECA 10 são aquelas 10% piores, nesse caso aqui para pesa desmama. DECA 9 são as 20% piores. A DECA 1 são até as 10% melhores. DECA 2 são as de 11 a 20% melhores para essa característica e assim sucessivamente. E aqui mostra que o aumento médio de 3,33% no número de filhas para cada DECA diminuída. Então, nós temos realmente, para vocês terem uma ideia, a DECA 1, ela tem quase 60% de filhos acima da média de peso de desmama nos dados da Allo Brasil. Enquanto a DECA 5, que seria a média aqui, nós temos um pouco acima de 40. Então, praticamente são 17 pontos percentuais, né, da DECA 1 das fêmeas até 10% melhores para peso de desmama em relação à média das fêmeas da Fazenda Allo Brasil, que já tem um progresso genético significativo, até nós vimos algumas tendências dela em relação à média geral do PMGZ, e esse gráfico mostra realmente a importância, né, e do que o passo à frente, do que a gente sempre tem que fazer, em estar observando e maximizando a utilização das fêmeas melhores, né, das melhores DECA, e realmente fazendo um limpa, fazendo descarte daquelas fêmeas que não estão pagando a conta, que são aquelas fêmeas da DECA 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse gráfico é muito oportuno, né, para mostrar o impacto realmente da genética da fêmea melhoradora nas características econômicas importantes da cria e esse impacto da genética da fêmea no desempenho das suas progênies. É isso aí. E aí aqui a gente tem um outro que também caminha no mesmo sentido lá da Allo Brasil. Isso, para total materno, né? Então a gente vê um impacto muito maior nas fêmeas DECA 1, que praticamente a cada melhoria de DECA que eu faço, olhando as minhas matrizes, eu tenho um impacto médio acima de 4 pontos percentuais no número de filhos acima da média para total materno de pesa desmama. Então, realmente, mostrando, né, a importância de a gente estar sempre analisando as fêmeas e estar promovendo aquelas fêmeas de melhores avaliações, e aí a DECA 1, 2 e 3 dentro do meu sistema de produção. Essas ferramentas, esses relatórios que o PMGZ disponibiliza com foco principalmente nas fêmeas, é de fundamental importância para o progresso genético de todas as fazendas, inclusive o que a Fazenda Allo Brasil utiliza muito esses relatórios para maximizar o seu progresso genético, Thiago. É isso aí, Ricardo. E agora, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que você enviou para a gente, de fêmeas bem-sucedidas para essas características, né? Exatamente, a gente observa, né, Thiago, que é o casamento, né? De tudo que a gente falou na questão da BCZ, dessa entidade com 102 anos, da sua missão, né, de levar o melhoramento genético, desde o início com as provas de ganho de peso, com o CDP, mas o casamento perfeito, né, entre o animal registrado, entre essa fêmea registrada, mas também ela muito bem avaliada dentro do PMGZ. E aqui nós mostramos uma fêmea da safra 2017, né, e que é uma fêmea, que não é a maior fêmea de índice ABCZ, mas que mostra muito bem a fêmea equilibrada, né? Ela é DECA 1 para todas as características avaliadas. Essa aqui é uma prova, todas as avaliações do PMGZ desde 2018 são todas avaliações genômicas para aumentar a confiabilidade dessa informação. Então, a gente mostra que nós queremos, né, ter o caminho do melhoramento genético, o casamento perfeito do registro com avaliação genética e com o foco cada vez mais nas matrizes. A
continuidade do foco nos touros, pelo impacto que ele faz de melhoria sem fronteiras, né, no Brasil inteiro e na América Latina, e também tem a mesma atratividade, né, e de segurança que a gente faz no trabalho nos touros, que a gente promova isso também dentro da seleção dentro da fazenda para conhecer cada vez mais as suas fêmeas, que é um dos grandes propósitos hoje do PMGZ e também do PMGZ comercial. É isso aí. E tem um extremo oposto também, né, Ricardo? Exatamente. Que a gente fala assim, vamos mostrar só as coisas boas? Não. Isso aqui é uma fêmea que até então estava, né? Essa aqui é a representação gráfica até da mesma fêmea. Acho que é a outra, Thiago, no outro slide. Aí, isso, perdão. Né? Que aí que fica fácil, né? Essa representação gráfica da disponibilidade da variação genética, seja aqui no caso da matriz, mas dos touros, como você apresentou do touro da alta, é fundamental, porque o criador bateu o olho, tá para a esquerda, tá em vermelho, que essa fêmea é ruim em relação à base genética da BCZ. Então, ela é praticamente pior das características em todas elas. E aqui, tanto é que ela é decadela, está entre as 10% piores de índice ABCZ. E se o índice ABCZ provém da ponderação das características de crescimento maternais e reprodutivas, realmente, se ela é ruim para tudo, o índice vai ser negativo. Com esse relatório, realmente essa fêmea não está mais na fazenda. Essa aqui é a inquilina que realmente não paga a conta, porque ela é negativa para peso de desmama. Quando nós tínhamos uma fêmea lá anterior com 14 quilos positivos para peso de desmama, essa menos 0,15 é uma arroba, né, de diferença de uma para outra. E estamos falando de fêmeas aqui, exemplificando, dentro da mesma safra, dentro da mesma fazenda. É claro que a avaliação genética aqui já tirou todos os efeitos ambientais, aqui é a predição do valor genético do animal, sim. Não tem por que uma fêmea dessa pagar a conta com uma avaliação genética dessa. É isso que nós estamos cada vez mais fortalecendo o PMGZ, e os criadores, né, esses quase 2.000 parceiros ativos do PMGZ, eles já viram isso e com certeza não tem por que essa fêmea permanecer na propriedade. É isso aí. E aí, pessoal, agora a gente entra para conversar um pouco sobre escolher o touro, né? A gente vê muita propaganda aí no mercado de touros líderes nas características, né? E aqui eu trouxe os líderes da alta. E é importante falar que quando a gente precisa, assim, bombar alguma dessas características, porque as fêmeas que estão lá no rebanho precisam desse apoio, usar o touro extremo é uma grande solução para o processo. Então, se eu estou com a desmama fraca e a gente entende que o problema seja genético, nós temos sim que lançar mão desses grandes touros que estão aqui apresentados para vocês. O mesmo vale, estou tendo um alto índice aí de bezerro guacho, nós temos que ir atrás do extremo para fazer correções disso. Para fertilidade e ida, então a gente tem bons touros extremados em todas essas características. E o mesmo também vale para as características aí ligadas a perímetro escrotal, né? E também a precocidade através da idade ao primeiro parto e do acabamento. Diversos touros extremamente bem ranqueados nessas características aí, quando a gente olha um por um. Mas é interessante, seguir naquela linha que o Ricardo disse, da gente buscar os touros mais equilibrados também, né, Ricardo? Aqui eu fiz uma seleção de diversos touros, todos DECA1 para todas essas características de fêmeas. E os que estão marcados com as DEPs em azul são touros que caberiam lá naquela primeira lista de extremos, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, se a gente pegar o reengatilho, que é o de maior índice ABCZ, né, ele é extremo para peso de desmama, ele tem uma boa avaliação genética para leite, ele é extremo para idade ao primeiro parto, para steability, ele tem um bom perímetro escrotal e ele é extremo para acabamento. Então, a gente tem um touro aí que cumpre as funções de fêmea equilibrada e com ótimas DEPs aí em diversas características, né? O mesmo vale, por exemplo, o 2887 da Santanice, um touro super equilibrado e com DEPs extremadas aí para a idade do primeiro parto, steability e acabamento. Todos esses touros que eu trouxe aqui são só alguns de diversos criadores, vocês estão vendo, eles atendem a premissa de reposição de fêmea dentro do sumário do PMGZ, mostrando que você pode otimizar a ferramenta que você precisa dentro do seu rebanho e que cada caso é um caso. A gente pode lançar mão dos extremos ou a gente pode buscar os equilibrados quando a gente não quer incorrer em erros. Não é isso, Ricardo? Exatamente, Thiago. E é interessante, né, a gente observar pela disponibilidade
não só em quantidade, mas qualidade na bateria da alta, nesse sentido. Você foi muito feliz nessa colocação, que é o que a gente busca, a gente quer o equilíbrio. Claro, o extremo é interessante, e o que é o ideal? É isso aqui, é você ter os extremos nas características e também ele ser equilibrado para todas elas, né? E aí vale salientar que esses animais, dentro da prova do PMGZ, obviamente, nós estamos vendo aqui, todos esses touros, é avaliação genômica. Então, a gente aumenta a confiabilidade dessas informações. Por exemplo, eu acredito que o rengatilho é um dos animais mais jovens dentro da lista aqui, né? E também, presumindo também dos diferentes criadores, que é importante, não é um problema no Nelore, mas a variabilidade genética. Como nós temos vários rebanhos também dentro do PMGZ, que já faz a sua lição de casa, isto é, está ali só com fêmeas DECA 1, 2 e 3, como é o caso, por exemplo, da Alô Brasil, ele quer cada vez mais utilizar touros jovens de currículo diferenciado e também de opção de pedigree. Tanto é que, e tem a ver falando de touro, que a BCZ há muitos anos faz o PENAT, que é o vestibular de touros jovens, né? Dentro do mesmo ambiente, animais dentro de uma prova de eficiência alimentar, mas avaliando em características econômicas, onde ter o acesso a esses animais jovens, de uma acurácia maior e que representam o progresso genético de quem está fazendo a correta lição de casa, né, Tiago? Eu concordo com você, e isso mostra o futuro do Nelore, né? Cada vez mais fazendas e mais linhagens preocupadas aí com a fêmea, e a gente tendo ela como a grande estrela do rebanho, né, pessoal? Aqui estão os nossos contatos e a gente vai abrir agora para perguntas. Então, se você tiver perguntas, mande perguntas aí para a gente que nós vamos responder. Ricardo, queria te agradecer, te parabenizar pela didática, e eu já tenho uma pergunta aqui para você. Qual a ADEP média do PMGZ para peso desmama? A gente mostrou aquele intervalo, né, que ia de menos 29, menos 17, deixa eu voltar aqui no slide, até mais 29, que era uma distância aí de praticamente 50 quilos. Estão perguntando para a gente qual é a média, né, que é o menos 19 até mais 27. Você tem essa informação aí na mão? Olha, interessante, eu que agradeço, Thiago, já a oportunidade, né? Eu acredito assim, acredito realmente que como a genética e a informação não tem fronteira, cada vez mais a gente fazer essas oportunidades de bate-papo é fundamental, né? Mas o alvo, voltando nessa questão de perda de desmama, e também a variabilidade, mas é claro que dentro de cada fazenda, né? É claro que dentro do sistema de produção, mas um valor médio aqui, dentro do equilíbrio, seja o maior possível. Mas dentro, se a gente puder mensurar um alvo, realmente é assim, acima de 5 quilos de DEP. Tá? Lembrando que, igual o exemplo que você trouxe da Alô Brasil, 1 quilo de DEP de perda de desmama pode corresponder até 2,5 kg do valor em si. Né? Então, se nós pudermos considerar um alvo realmente interessante, né, que seria acima da média de um alvo dentro de uma fazenda, seria a DEP acima de 5 quilos na prova de um touro, ou de uma matriz, ou de um produto, né, seja ele um bezerro ou uma bezerra. Legal. Uma outra pergunta é do Renato Ferreira Vieira. Para um leigo, uma boa orientação na hora de escolher um touro seria optar pelos de maiores índices ABCZ? Muito interessante também essa questão. Os índices dentro do PMGZ, no caso o índice ABCZ, ele serve realmente para você de cara já ver aquele animal que é líder em todas as características que compõem o índice. Mas tão bom quanto o índice, é interessante dentro da sua avaliação na sua fazenda, aquelas características que você precisa num primeiro momento aperfeiçoar. Então, tenta equilibrar o maior índice ABCZ com aqueles touros de extremo destaque na característica que você sabe que você precisa realmente incrementar num primeiro momento. Mas, claro, com bom senso dentro do equilíbrio. É isso aí. Eu gosto muito de falar, Ricardo, que assim, olha o índice ABCZ, mas não deixa de olhar o resto, né? Então, às vezes, tem alguma característica que não está presente no índice ABCZ, porque ela não tem relevância econômica para a maioria dos rebanhos, mas que para o seu ele pode ter uma relevância econômica importante. Vou citar um caso aqui extremado, por exemplo, peso ao nascimento, né? Então, se a gente vai expor precocinhas, né?
essa informação não está lá no índice ABCZ. Então, eu devo selecionar pelo índice ABCZ, mas ao identificar o touro, eu vou lá dentro da prova do touro e olho característica por característica para saber se eu devo utilizar aquele touro naquela categoria animal sem correr o risco, por exemplo, de ter parto distóxico, entendeu? O mesmo serve para acabamento e para outras características. Mas, com certeza, o índice ABCZ é um bom norteador, né? Mas a gente não deve ficar somente preso a ele. Essa é a minha opinião e eu acho que o Ricardo concorda, né, Ricardo? Exatamente, tanto que eu falei, o índice ABCZ é um norte, mas você tem que ver todas as outras características em cima do equilíbrio, né? Nós mostramos a prova do touro, mostramos a prova de uma fêmea, e realmente tem a disponibilidade, né? Da relação até dos touros que o Thiago mostrou muito bem, dos touros que tem equilíbrio e que é bom, e que é DK1 para todas as características. Né? O touro, índice ABCZ elevado, é DK1 para todas as características, e principalmente extremado naquela característica de imediato que você precisa ter atenção, realmente é o foco para você estar dando uma utilização maior nesse aspecto. E até, o Ricardo, como nós estamos conversando com o público aqui de gado PO, muitas vezes, né? É importante a gente estimular os produtores a produzirem um maior volume de touros nesse sentido, para que a gente consiga estabelecer outros critérios na seleção do touro, não só da ADEP, mas, por exemplo, pedigree, biotipo, racial, né, qualidade de aprumos, etc., porque isso a gente vai qualificando e desqualificando touros, né? Então, quanto mais a gente tiver, melhor e mais fácil é para a gente escolher entre esses animais. Então, muito bom, e fiquem atentos, os selecionadores, a caminhar por esse sentido, porque o Brasil precisa, né? A gente está vendo aqui o impacto econômico disso. Tem uma pergunta do Paulo Mesquita, Ricardo, que o criador que não participa de programa de avaliação, o seu rebanho PO perde todo o seu valor genético? Eu acho que não, né? Tem uma confusãozinha aqui, né, o Ricardo? Repete a pergunta, por favor, do Paulo Mesquita. Já cortou aqui, por favor. Se o criador que não participa de um programa de avaliação, se o rebanho PO dele perde as informações genéticas? Não, não. Para ter um exemplo, Paulo, muito interessante a sua questão. Né? A grande maioria dos criadores que participam do CDP, que participam da parte do registro na BCZ, a grande maioria faz parte do programa de melhoramento genético das raças equinas, faz parte do PMGZ. Como nós temos todas as informações de ponderal de todos os animais que são registrados, obviamente a gente faz a predição do valor genético desses animais, né? Ainda mais com a questão da genômica. Então, não tem nenhum tipo você pode ter a informação do seu animal, mesmo não fazendo parte ativo do PMGZ. Tá? Nós temos essa informação. O que é interessante é que, para você conhecer geneticamente o seu rebanho, você tem que ter as informações das suas matrizes. Né? Então, hoje, eu não vejo, né, e tecnicamente isso é bem confiável, né, nós temos que acreditar dentro das avaliações genéticas. Né? Como quando eu disse que o Brasil é uma referência para todo mundo em volume, em quantidade e qualidade da informação, e dentro do programa, especificamente da BCZ, que possui o maior banco, né, de informações de zebu do mundo e maior banco genômico, realmente aquelas informações que são disponibilizadas ali, elas são altamente confiáveis. Né? E, claro, você aliar isso com funcionalidade, como o Thiago disse muito bem, né? Aprumos, umbigo correto, com um fenótipo, que são as características até lineares de carcaça que nossos técnicos fazem ao campo, que é o EPM, estrutura, precocidade e musculosidade. Então, é isso que fecha o casamento da avaliação genética com características de funcionalidade, que realmente o que tem a chance de fazer isso é o PMGZ, porque é pela abrangência de número de técnicos, acima de 100 técnicos espalhados em todos os estados da federação. Thiago? É isso aí. Nós temos mais duas perguntinhas. Como equilibrar o peso a desmama versus habilidade materna versus fertilidade? O Alexandre Dias, lá do Nelore Indy, Gurupi, Tocantins, está perguntando. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Alexandre, muito interessante a sua questão. Obrigado pela participação também. É um conjunto. Né? Se a gente pegar dentro de você, está na sua média de peso a desmama. Igual o exemplo que eu dei ali do bezerro do cedo, né? Em torno de 230 quilos, ajustado a desmama, peso de macho e fêmea. Né? É claro que a gente quer o conjunto de ter o maior peso a desmama sem perder as outras características.
E isso é a avaliação genética, o relatório de como você está dentro do PMGZ, como que está a tendência do seu rebanho em relação à média da raça e a média de todo o programa. Então, é a partir do momento desses relatórios que você vai ter as informações para ver a sua gestão. É claro que a gente pode puxar a régua para cima com equilíbrio de fertilidade, com equilíbrio das DEPs de crescimento e com equilíbrio das características reprodutivas. Né? Não é? A gente tem que quebrar o paradigma de achar que se eu vou só colocar mais peso de carcaça, mais crescimento desequilibrado, realmente não é ideal. Mas quando eu coloco mais peso, mais DEPs de crescimento, almejo isso, mas com equilíbrio, desafiando as minhas fêmeas na estação de monta o mais cedo possível, fazendo a seleção daquelas fêmeas que não estão pagando a conta. Isso é aquela inquilina que está lá há 2 anos, há 3 anos, sem emprenhar, descartando essa genética que não atende a minha demanda, com certeza, eu focando nos animais que pagam a conta, eu vou estar subindo a régua para cima em todas as características. E os relatórios do PMGZ te dá total subsídio para você fazer a gestão correta do seu rebanho. Tiago. É isso aí. Última pergunta, Ricardo. O Elton está perguntando se o PMGZ vai continuar trabalhando com DECA ou ele vai voltar a trabalhar com TOP. Ou com os dois, ele está colocando os dois. É muito interessante. Os relatórios, o programa de melhoramento genético está sempre em evolução. Né? A questão da DECA, ele tem um impacto muito interessante, tecnicamente e comercialmente. O que a gente observava? Que dentro do percentil, o criador e principalmente o mercado só ia nos animais extremos. E necessariamente o animal percentil melhor, ou até de índice ABCZ, ele poderia também ser desequilibrado em algumas características importantes. Né? Então, isso que você abre o leque para uma democratização maior de você olhar suas fêmeas e também olhar os touros de central, você aumenta a sua variabilidade dentro de uma gaveta, né, que é do 0,1 percentil até o 10% melhor naquela característica. O importante, até mais do que a questão da informação da DECA, é que a BCZ disponibiliza as características, a amplitude de cada característica que está aqui. Se a minha DEP, eu vou escolher uma determinada fêmea, uma matriz ou um touro, que a DEP de peso a desmama é 15 quilos e um outro touro mais equilibrado, que é 18 quilos, eu sei que o máximo de DEP de peso a desmama é 27,84. A informação está disponível. A questão da DECA é grande objetivo para a gente ter uma variabilidade maior da utilização de determinados animais, principalmente touros de central, porque tem vários touros equilibrados, de percentil 3 ou 4%, que deixaram de ser utilizados de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais maciça, só porque comercialmente ele não era o percentil 0,1. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão de que o percentil é interessante, e o PMGZ ele está sempre em correta evolução. Se vai vir DECA e permanecer a DECA e vir mais para frente o percentil, eu acho que é totalmente possível. Mas hoje a gente trabalha com a DECA disponibilizando a transparência da informação que o criador, seja ele participante ativo do PMGZ ou de um touro com a prova no PMGZ, né, dentro do sumário impresso, tanto no site da BCZ como no caso especificamente no site da Alta, você tem a informação e você checa a avaliação daquele touro perante a amplitude que ele tem dentro do programa do PMGZ em todas as características avaliadas, e também não só aquelas que impactam diretamente no índice ABCZ, Tiago. É isso aí, pessoal. Então, Ricardo, queria te agradecer. As outras perguntas que a gente não conseguiu responder, porque a gente já estourou o tempo, a gente vai mandar por escrito para vocês, tá bom? Ricardo, obrigado. Espero contar com você mais vezes aqui na Alta, conosco. A Alta tem honra em ser parceira da BCZ e conte conosco para o que precisar. Igualmente, Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Espero aos amigos aí que estão ligados no webinário que
realmente essa leitura do foco nas suas matrizes realmente tenha cada vez maior relevância. Eu agradeço, Thiago, e espero que a gente faça mais, né, webinários desse, que é importante nós levarmos, né, a genética, a informação para todo o país, e através das redes sociais isso impacta bastante. E coloco à disposição, ali na apresentação no final tem o meu celular, tem o meu e-mail direto, e claro, as questões pode passar para a gente, que com a maior satisfação nós vamos estar entrando em contato. Tá aí os contatos, pessoal, a gente vai responder a qualquer demanda de vocês, tá bom? Então tá joia, pessoal, boa noite. E segue com a gente aí, que todo dia tem treinamento a partir das 19 horas, não é isso, Fernanda? Isso, eu ia dizer isso mesmo, agradecer você, Thiago, agradecer o Ricardo, e não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Fiquem por dentro de toda a nossa programação. Quero desejar uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite.